A Bíblia diz que Deus, ele é socorro bem presente na angústia. Que Deus é o nosso socorro e fortaleza. Que Deus, quando clamarmos, ele nos atende. Talvez muitos olhem para nós e vejam onde está o Deus dele. E ele está nessa condição. Onde está o Deus dela e ela vive nessa amargura. Onde está o Deus? Onde está o Deus deles? Eu não tenho Deus e vivo bem melhor que ele. Asaf, no Salmo 73, pensava a mesma coisa. Olha, os ímpios prosperam, eles têm carro. Vamos falar no dia de hoje. Eles têm casa, eles têm fartura, eles têm uma vida farta, eles se alegram. Aleluia. Mas quando Asaf invejava-os, porque sentiu no coração, porque ele só vivia orando, ele só vivia jejuando, ele só vivia lendo a palavra de Deus, ele vivia dentro do seu particular com Deus, na sua amargura. Mas quando Asaf entra no templo, o Espírito de Deus toma ele, e ali ele começa a ter uma visão de como será o final de todos eles. Aí ele teme a Deus, aí ele dobra o joelho e se arrepende. Às vezes há momentos em nossas vidas que é melhor estarmos no mundo do que servindo a Deus, porque hoje o mundo oferece muitas coisas, mas a própria palavra diz, o próprio provérbio diz que há caminhos que para o homem parecem de bem, mas lá no seu final é caminhos de morte. Então, ela pensava assim, que o seu caminho seria o caminho de morte, mas naquele dia ela iria encontrar com um homem de Deus, que iria mudar a história da vida dela. E Deus só precisa de uma oportunidade para gerar um milagre. Talvez muitas pessoas não deixaram Jesus entrar no seu coração para gerar um milagre, por isso vivem nesta vida infelizes, mas Jesus quer bater na porta do coração e começar a mudar a história da sua vida, começar a mudar a história da sua vida, e tirar você, aleluia, de um lamaçal do pecado e colocar você, aleluia, com uma veste nova, um lado da sua vida espiritual branda, tranquila. Louvado seja o nome do Senhor. Tirar o tormento, tirar o jugo que lhe prende, tirar as cadeias que lhe prende, tirar as correntes que lhe amarram, para dar a ti uma liberdade, onde o próprio evangelista Mateus, no capítulo 11, 28, diz que o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor, Jesus convida, louvado seja o nome do Senhor. Jesus convida, Jesus faz um convite gentil a todos. Versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, bem conhecido, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai tomar, o versículo 29 fala muito lindo, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo de número 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, quando ele quer mostrar o mundo, que o mundo oferece, primeiro ele deixa a pessoa montar nele, e ele começa a abrir a porta do pecado, começa a abrir a porta, aleluia, da vaidade, começa a abrir a porta, aleluia, de muitas coisas materiais, começa a aparecer bens, começa a abrir créditos, começa a ter um nome afamado, a luxúria. Aí
Ele vê que a pessoa está engodada, ou seja, a pessoa está cega, aleluia, pela sua vaidade, pela sua luxúria, pelo seu dinheiro. Agora ele fala, agora é a minha vez, agora eu vou montar em cima de você como meu cavalo. E aí ele monta em cima da pessoa, e aí ele começa, gasta ali, vai lá, se contamina. Agora, se você é casado, adultera. Agora, se você não matou, mata. Agora, se você nunca roubou, rouba. Louvado seja o nome do Senhor. E começa a destruir a vida do ser humano, a vida a qual Jesus já pagou um preço na cruz, mas ela está cega, ela não vê, ela não enxerga por causa da vaidade, aonde o diabo abriu as portas. O livro de Jó fala que pela prosperidade de Jó, pelas bênçãos que Deus derramava na vida de Jó, invejou Satanás e foi até próximo dos filhos de Deus no céu, e Deus questiona: onde anda Satanás? Andei passeando pela terra. Veja que ele não está de brincadeira, ele está passeando, vendo quem ele pode tragar, as almas que estão fracas para ele destruir, levar para o inferno. E ali Deus fala: viste o meu servo Jó, homem fiel, temente a mim. E o diabo indaga com Deus, dizendo: também tu o abençoaste. Veja que o próprio diabo diz que Deus o abençoou debalde, em abundância. Então, prova-nos que ele não tem nada. Ele não pode lhe dar nada. Tudo que nós temos veio de Deus. Ele usa todas as nossas coisas como ferramentas para nos destruir e nos colocar em abismos. Por isso há pessoas endividadas, por isso há muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas que se autoflagelaram, pessoas que se suicidaram por conta de destruição que o diabo fez em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra de socorro ao meu e ao teu coração. O salmista, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo de número 37, aleluia, louvado seja Deus, diz no versículo de número 5, grande é esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. E quem poderá, aleluia, louvado seja Deus, revogar, oh aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia somente nele. E tudo o que está a perder, tudo que está à deriva, tudo que está naufragando em sua vida, aleluia, ele vai trazer de volta. Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo tirou da sua vida, toda a alegria que você tinha, toda a felicidade que existia em você e que não existe mais. O inimigo será derribado por terra, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Foi isso que Elias disse para aquela mulher: ei mulher, faze primeiro para mim, confia no que eu estou te falando e tu vai ver o milagre que vai acontecer na tua vida. Porém, ela respeitou a palavra do profeta e fez conforme a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
porque ele diz, aleluia, assim no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela, que tu está achando pouca, não se acabará, e o azeite da tua botija, que está se acabando, não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra novamente. Ei, a Bíblia fala que não choveu na terra durante 3 anos e meio. A farinha da panela e a botija de azeite não se acabou daquela mulher. Aquela mulher, agora ela pode se tornar empresária da noite por dia, porque ela creu na palavra do profeta de Deus. Ela creu na palavra de Deus e ela fez conforme tudo aquilo que o profeta pediu, apenas serviu primeiro ao homem de Deus. Depois foi fazer para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fazemos primeiro para Deus, Deus fará na nossa vida o dobro por nós. Mateus capítulo 6, no versículo de número 33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, aleluia, oh aleluia, glória a Deus, buscai a Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentareis, vos farei. Buscai primeiro a mim, diz o Senhor, e tudo que vós necessitais, eu os suprirei em uma boa medida, em abundância. Não faltará o pão, não faltará o leite, não faltará a comida, não faltará a vestimenta. Louvado seja o nome do Senhor, não vai faltar nada. Essa mulher buscou primeiro cumprir a palavra de Deus, e Deus soberanamente sobejou na vida desta mulher. Deus só precisava de uma oportunidade na vida desta mulher para gerar um milagre na sua vida. Ela ainda, não podemos esquecer, que ela fazia parte de um povo idólatra, de um povo que cultuava a Baal, adorava uma estátua, adorava uma imagem, e a imagem, aleluia, de Baal era um Deus de fertilidade, ou seja, um Deus que fazia, para eles, acreditavam que o Deus fazia as árvores crescer, fazia a comida crescer dos campos, dava chuva ao seu tempo, louvado seja o nome do Senhor, fazia com que a mulher que fosse estéril tivesse filho. Por isso eles não acreditavam no Deus de Israel, o Deus que está nos altos céus, o Deus que criou os céus e a terra. Ainda precisava ser provado na vida dessa mulher. Até aí, ela viu o milagre, mas no seu coração ainda ela duvidava, porque ela acreditava que era o próprio Deus Baal abençoando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, versículos à frente, vê que ela começa a temer ao Deus de Israel, porque o seu filho pequeno, aquele mesmo que ela estava querendo dar de comida para que ele morresse, esse mesmo adoece, esse mesmo se enferma, esse mesmo morre. Aleluia. Agora ela está com seu filho morto nos braços. E agora? Cadê o Deus Baal que ela adorava? Cadê o Deus Baal que ela cultuava? Cadê o Deus da fertilidade? Não poderia trazer o seu filho de volta. Aleluia. Mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse mesmo Deus que vos lhe apresento, louvado seja o nome do Senhor, esse Deus poderoso na terra, ele é capaz. Porque é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que põe a ferida, e é Ele que tira a ferida, é Ele que lança a enfermidade, aleluia, é Ele que tira a enfermidade, é Ele que põe lá no hospital, aleluia, é Ele que tira do hospital, é Ele que permite as enfermidades, mas é Ele também que retira as enfermidades, é Ele que estabelece tempos, é Ele que tira tronos
de homens da terra. É Ele que abate o soberbo, é Ele que abate o exaltado, é Ele que levanta o humilhado, é Ele que tira lá do monturo, lá do lixão, aquele que está caído e coloca bem arrumadinho nos lugares de príncipe, nos palácios. Esse Deus de Israel ela ainda não conhecia, mas agora ela iria conhecer, porque ela chega no profeta e diz: por que tu vieste me acusar, mostrar o meu pecado? Aleluia. Até então, ela não tinha a certeza de que era Deus falando com ela na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Versículo de número 18, ela diz: então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Oh, aleluia! A voz de um homem de Deus. Tiago, aleluia, escreve e narra que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Talvez muitos não dêem crédito na nossa oração, muitos não dão crédito para nós, mas a oração do justo ela tem muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 22 diz que o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aí ela se prostrou e adorou a Deus, porque só o Senhor é Deus para mudar a história da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, aleluia. Quem tem compromisso com a verdade, aleluia, nunca é enganado. Quem tem compromisso com a verdade nunca é defraudado. Ainda que te cerquem, ainda que armam laços, ainda que preparem armadilhas, Deus envia anjos dos altos céus e desbarata todos os laços, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria. Deus, ele tem os seus olhos como chama de fogo, ele ainda tem guardados os seus. Deus diz que nenhum daqueles que maltratam os profetas, que maltratam os seus escolhidos, sairá impune, porque o dia da vingança do Senhor, aleluia, sairá como fogo, aleluia, e dissipará da terra todos aqueles que intentam em seu coração a maldade, que tem mau propósito, que tem maus intentos, porque Deus convida a todos, desde madrugada. Deus envia profetas madrugando e orando. Deus envia profetas pregando a sua palavra. Deus envia pessoas enviando folhetos às ruas. Deus abrindo a porta do reino dos céus, mas muitos negando, virando as costas e esnobando. Mas Deus tem um livro poderoso no céu, aleluia, onde os seus anjos que vêm nos entregar mensagens, aleluia, como esta linda, maravilhosa que Deus me dá nesta noite, aleluia, começa a prescrever tudo aquilo que o coração mau do homem faz, porque Deus é o único que sonda coração, Deus é o único que esquadrinha pensamentos, Deus sabe que horas que me deito, que horas que me levanto, que horas que eu me assento, Deus sabe tudinho. Antes de pronunciar uma palavra da minha boca, Deus já conhece. Louvado seja o nome do Senhor.
Agora ela conhece que o profeta é homem de Deus e que da boca dele sai a verdade. Quantas vezes nós pregamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, dizendo, capítulo 8, versículo de número 32. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E do versículo 36 dizendo, pois se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Livre, é isso que Deus quer. Uma oportunidade para gerar um milagre na tua vida. Esta mulher, aleluia, ela deu o que ela tinha de final, ou seja, um pequeno pouquinho de farinha e um azeite na botija. E o que nós temos hoje para dar ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ofertemos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Deus não quer dinheiro, Deus não quer ouro, porque Ele é Deus do ouro e da prata. Deus tem o ouro, Deus tem a prata, Deus é dono dos bancos, Deus é dono da terra. Ele diz que o que podereis ofereceis a mim, povo, se a terra é minha. Toda a alma pertence a mim, porém não tenho contentamento. Deus diz que não fica contente com a morte de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem um plano, aleluia, de salvação para cada um. Assim como nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo, morrendo com Ele na sua cruz, morrendo para o mundo e nascidos com Cristo, a nossa alma, aleluia, a nossa vida está escondida em Deus por Cristo Jesus. Assim também Deus quer nos convidar, aleluia, a trazer mais e mais pessoas para se ajuntar ao reino de Deus. Deus quer povoar o céu, Deus quer colocar o céu novamente, em plena alegria. Aleluia. Lucas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 15, onde fala que os anjos nos céus, aleluia, os anjos nos céus se alegram por um pecador, seja ele a condição que ele estiver, aonde ele estiver, ele dobre o seu joelho e se arrependa do seu mal e confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. A festa no céu por este santo, a festa no céu por esta santa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisaria, aleluia, de uma oportunidade para gerar o milagre. Essa mulher abriu o coração para receber o milagre de Deus. Se você quer receber o seu milagre, abra o seu coração onde quer que você esteja e receba a Jesus Cristo como seu Senhor e único e suficiente Salvador da sua vida, e você vai ver que Deus vai agir na sua vida. Deus enviará um anjo guardando a sua vida, e depois da morte o diabo não pode tocar no teu corpo, porque mesmo no cemitério, aleluia, ele é guardado pelo anjo até o dia do juízo. Eita, só Deus é lindo. Deus ainda guarda o corpo dos santos depois da morte. E quanto a obras de macumbaria, a obras demoníacas, os próprios demônios usando pessoas como cavalo, dizem, aí não toca, porque aí esse corpo pertence a Deus. Aleluia, 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 porque ele morreu no Cristo Jesus. Aleluia, o Cristo que vai vir julgar os vivos, que vai vir julgar os mortos. Aleluia, o Cristo que vai descer para buscar a sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. É esse Deus que eu te ofereço, é Jesus que eu te ofereço nesta noite. É de graça, a salvação é de graça. Aleluia, aleluia, a salvação é de graça. Oh, aleluia, a palavra de Deus diz que, aleluia, a salvação, aleluia, não veio de nós para nós não nos gloriarmos,
mas de Deus. Isso é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a salvação, receba a cura, receba a restauração da sua família, receba a restauração do seu casamento, receba a restauração, aleluia, da sua vida conjugal, da sua vida familiar, da vida do seu trabalho, o relacionamento com seus amigos, com seu patrão. Receba isso da parte de Deus. Aquela mulher, talvez ela estava sendo desprezada porque ela se encontrava em grande miséria por causa da fome que foi estabelecida na sua vida, mas depois que o homem de Deus chegou na casa daquela mulher, depois que a palavra de Deus chegou no coração daquela mulher, depois que Deus operou milagres naquela casa, aquela casa não foi a mesma, aquela casa foi diferente, ali já vinham visitas, já os vizinhos começavam a ver aquela casa diferente, aquela casa movimentada, porque era a casa da bênção, era a casa da bênção. Aleluia, poderia chegar lá que ia comer e tomar um cafezinho, ia chegar lá comer um pãozinho, ia chegar lá, ia ter um bolinho pronto, porque aquela mulher tinha farinha, tinha azeite, porque o milagre de Deus chegou na vida daquela mulher, e não é diferente na minha vida, não é diferente na vida daquele que abre o coração para o Senhor Jesus. Aleluia. Deus, ele tem recursos ilimitados. Deus, ele tem recursos ilimitados. Deus, ele tem recursos ilimitados para a nossa vida. E nós temos uma condição para alcançar esse milagre. Qual é essa condição? É crer, é pela fé, é pela fé. Segundo o conselho da sua vontade, é pela fé. Quem alimenta essa fé é o próprio Deus. Deus que nos dá uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. E se nós começarmos a ter esperança nos nossos sonhos, no nosso projeto, nos nossos objetivos, Deus começa a aumentar. E sabe que o grão de mostarda, ele é um grãozinho tão pequenininho, menor que um grãozinho de arroz. Mas quando ele cresce, dá uma árvore bem grande no quintal da sua casa. Assim é a nossa fé, tão pequenininha como um grão de mostarda, mas se acreditar, ela se torna uma grande árvore inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra, porque esta palavra vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história. Deus vai multiplicar e você vai ver que está no centro da vontade de Deus, como Elias fez. Faz dele um grande homem de Deus, ser abençoado e ser abençoador, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.